Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, Flora. Ah, apesar de que a Flora dispensa apresentações, né, pra gente aqui da UDESC, mas ela é doutora em música pela USP, ela é pós-doutoranda em música pela Unespar, artista da voz, professora e compositora, atua com o instrumento vocal e suas intersecções com a música experimental e eletroacústica, e vem se aprofundando nos campos da tecnologia de áudio, gravação, mixagem, masterização e síntese sonora. A pesquisa atual gira em torno da música vocal eletroacústica em obras de compositoras. E a professora Flora é colaboradora em tecnologia musical no departamento de música da UDESC desde setembro de 2020. Então, bem-vinda, Flora. Obrigado pela sua participação e passo a palavra para você, então. Obrigada, Mutovani, obrigada pelas palavras. É sempre bom estar aqui com vocês, em casa, né? E, bom, eu agradeço o convite para falar. Esse trabalho que eu vou comentar um pouco é minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019. Eu vou projetar aqui para vocês no Canva para explicar um pouquinho sobre a perspectiva mais assim de como eu elaborei a metodologia, né, para a escrita da tese. Então, tem um pouco alinhado com o que você tinha me falado, né, da tua disciplina na pós-graduação sobre pesquisa artística, né? Então, eu vou falar sobre meus processos de cartografia e de geografia afetiva de obras de compositoras. E daí, bom, vamos lá. Aqui, um vizinho. A tese em si chamou Pensar as vozes, vocalizar o logos, das possibilidades de emergência de outras vocalidades. Eu comentei que tem a ver um pouco com essa linha de pesquisa artística, embora na época eu não tenha chamado isso de pesquisa artística, e também eu acho que essa expressão de pesquisa artística também está muito alinhada com a professora Bibiana Braganholo tá escrevendo bastante enfim, está fundamentando a pesquisa dela, que é esse campo em que você aprende a pesquisar, enquanto você traça também, a partir da pesquisa, processos de criação, né? Então, na época, eu fiz isso, mas de uma forma um pouquinho diferente do que se fala um pouco nessa área hoje, que está muito ligada também com processos de performance, né? Embora a pesquisa tenha a ver com performance, mas eu tracei por um caminho mais ligado à composição musical, né? Eu fiz um pouco sobre a performance na minha dissertação, que eu falo um pouco da voz na poesia sonora e de como é que alguns trabalhos trazem, né, a voz na poesia sonora, mas eu fiz uma pesquisa também cartográfica sobre isso. Então, digamos que vem desde a dissertação, vai para a tese, e aí eu meio que elaborei esse método como uma continuidade, assim, né? Mas especificamente da tese, eu chamei o método de diário de voz, né? E eu elaborei um pouco uma análise sobre essas três obras, aliás, quatro, né, que são duas da Lilian, Uma Mirada desde La Alcantarilla, da Inês Terra, a I-131, da Valéria Bonafé, e a Fedra e Gilberto, da Lilian Campesato. E toda a questão passou muito em como eu iria fazer essa análise que não fosse, digamos, uma colagem de conceitos que eu fosse selecionar, né, para falar das obras delas, né? Então, foi mais uma confluência. Na época eu estava literalmente uma confluência e uma relação, né? Na época eu estava na USP, né? Então, no SON, no Núcleo de Sonologia da USP, orientada pelo Fernando Iazeta. Todas eram, digamos, minhas colegas. A Valéria tinha defendido recentemente, a Lilian tinha feito pós-doc e a Inês estava fazendo mestrado lá. E, e eu estava percebendo que seria
um recorte muito interessante, eu justamente selecionar algumas das pessoas que eram minhas amigas na época, mas não pelo fato de que eram, mas se eu fosse, mesmo que eu não estivesse morando lá, que eu não conhecesse elas intimamente, dentro do meu escopo, daquilo que eu falo sobre voz e voz na composição contemporânea, elas têm uma produção. Então, elas seriam justamente as pessoas que eu queria selecionar, mesmo que eu não fosse conhecida delas, né? E aí eu percebi que eu estava fazendo uma proposta de ter uma análise um pouco diferenciada e que eu queria pesquisar como imersa num campo que estava acontecendo, né? O meu campo de pesquisa, digamos, era a cidade de São Paulo e no som, e essas pessoas e essas pesquisas que estavam ali também conversando comigo. Então, eu percebi que eu podia fazer uma cartografia com elas. E aí, esse processo todo que se desenrolou como diário durante um último ano, o terceiro ano, um ano de conversas gravadas, tanto em celular quanto com um gravador mais profissional, e eu, depois que eu, claro, fiz todo um levantamento bibliográfico também. É, então, a relação entre essa teoria da bibliografia, que eu estava pesquisando teorias da voz, estudos de enunciação, até a própria fonética, né, para poder analisar alguns elementos vocais nas obras, né? O quadro fonético em relação às obras da Inês, por exemplo, ela cita muito. E aí eu percebi que eu poderia selecionar elas para tramar assim, essa relação entre teoria e prática. Eu estava percebendo algumas formas de abordar, digamos, a criação de um conhecimento na área de artes dentro da academia, né? Que não era justamente fundamentar sobre obras, sei lá, eu gosto muito do Paul Zumthor, do Barthes, só que eu não queria digamos assim, eu vou falar sobre o grão sonoro em tal obra, né? Mas é um conceito do Barthes, não é um conceito que, para mim, eu explico, eu comento sobre esses conceitos e sobre vários que eu vejo na filosofia da voz e tal, só que eu não queria colar, digamos assim, esse método em cima dos trabalhos, porque de repente o trabalho da Valéria Bonafé não tem nada a ver com o grão sonoro, tem a ver com outras questões que ela traz. Então, justamente conversar com ela sobre as peças e conversar com elas sobre como foram os processos delas, foi muito importante. Aqui, então, a tese ela se configurou com esses áudios. Então, aliás, deixa eu colocar para vocês aqui o link da tese, está aqui, ó. Está no repositório da USP, então vocês podem ler com mais calma. Eu coloco esse link, né, de todas as conversas em relação às páginas. Eu tenho algumas inserções das conversas no meio do texto e também a transcrição inteira das conversas editada, claro, e também autorizada por elas no final da tese, no anexo. E aí, então, o processo se deu um pouco. Deixa eu só comentar uma coisa. No final, eu vou falar um pouquinho mais sobre a análise da peça da Valéria, tá? Brevemente. Eu fiz um capítulo, digamos assim, para cada trabalho, para cada artista, mas eu acho que o que importa aqui é um pouco eu trazer a formação desse método, porque eu acho que tem muita gente aqui do grupo que está na busca, né? Então, estamos falando com mestrandos, com doutorandos, é um grupo de pesquisa, então acho que eu refleti, acho que valia a pena eu falar desse aspecto, às vezes parece mais teórico, mas na verdade é justamente esse entremeado que eu tentei fazer entre teoria e prática, né? Então, buscando uma ideia de prática como uma pragmática de vida. Então, se a gente for pensar, eu não chamava tanto de pesquisa artística, eu chamava de estética de vida ou de pragmática de vida, né? Referenciando um pouco uma linha da filosofia, né, de Spinoza, Foucault, enfim, que vai falar que, digamos, a gente tem tecnologias para pensar a vida que vão nos dar ferramentas para pensar como a gente enuncia sobre as coisas. Então, bom, eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso, mas como é que a gente faria, então,
uma pesquisa baseada numa prática de vida, né? Então, vamos entender que a prática de vida ela está ali naquele meu momento, no som, falando com essas pessoas, incluindo a minha vivência, digamos, de alguma forma, uma experiência, né? Da qual eu extraí aspectos para falar na tese, em diálogo com a bibliografia e com todo um arcabouço teórico, obviamente, né? Então, essa relação que é complexa, eu vou tentar um pouquinho falar. Então, aí envolveu, claro, né, esse processo de cartografar o que a gente chama de um campo sensível. A gente está falando de trabalhos artísticos, a gente está falando de composições musicais, de composições intermediais. Então, só para vocês saberem, a peça da Inês é uma peça para videodança, então ela compôs, ela vocaliza e improvisa, mas ela não é uma improvisação, tem um storyboard, ela tem uma espécie de partitura, e é um vídeo pronto em que ela faz essa experimentação, mas é uma performance que ela também executa com certas guias, né? Baseada num poema da Alexandra Pizarnik, que chama esse título também, Na Mirada desse Alcantarilla. E a da Valéria é uma peça para voz, conjunto instrumental e eletrônica e bombo orquestral. Então, uma peça, já que é um outro processo, ela é uma primeira peça radiofônica eletroacústica dela, então ela fez um processo de gravação com as tias e primas, as mulheres da família dela, para fazer um resgate, enfim, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Tem a ver com o processo de cura dela e um processo bem íntimo e familiar, enfim, de evocar essas vozes das famílias para falar da avó dela. Então, ela fez todo um processo de captação de coisas que são extramusicais, entre aspas, e que ela transformou numa composição eletroacústica. E aí tem a Lilian, que fez a peça Pedra, né? Que é uma peça gravada, mas que ela também performa para voz no microfone e que tem a ver com um certo desconforto, enfim, um ruído, né? Um trabalho. A Lilian também tem um trabalho bem específico de voz e ruído, né? Então todas trabalham com a voz de uma forma diferente e isso me atraiu também, né, ao escolher essas peças. Né? Literalmente, das brasileiras que eu conheço que lidam com voz e criação e performance, mesmo que eu não conhecesse elas, eu ia escolhê-las, né? Eu ia fazer essa seleção, digamos assim, justificada no fato de que elas estão criando vocalidades que eu estou interessada, né? Que estão ligadas mais a vozes estendidas, expandidas, ruído, experimentação com outras sonoridades e tal. Um dos livros bem importantes nesse processo, né? A gente fala muito em cartografia, né, pessoal? É um conceito que está até um pouco manjado, digamos, e que está vindo muito na esteira da filosofia, mas para falar de processos artísticos, né? O que é cartografar, né? Então, assim, na época do meu mestrado, que foi quando eu conceitualizei muito esse conceito, conceitualizei o conceito, né? Eu entendi melhor o conceito, digamos assim, e eu entrei mais articuladamente nele. Ele tem a ver com esse livro do Guattari da Runic, Micropolítica, Cartografia do Desejo. Né? Então, a gente vai começar a falar de processos de enunciação em relação à subjetividade. Então, se eu não estou falando de hipóteses que vão ser verificadas por um método científico, não é exatamente isso que a gente vai fazer na pesquisa com arte, né? A gente está falando de objetos sensíveis, de peças musicais, enfim, a gente vai estar mapeando um campo sensível e que envolve subjetividade, que envolve enunciado aqui, ele é um conceito muito ligado com uma forma de entender a formação do conhecimento. Então, vamos passar um pouquinho aqui. Não, antes disso, eu vou falar um pouco. O enunciado, ele não é só a relação à teoria da enunciação e a frase, como é que eu falo, né? Quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de compor um enunciado, ou seja, formas de
falar sobre, formas de dizer, formas de comentar, de, né, fazer saber alguns processos. Então, aí o Foucault vai falar muito sobre uma forma, como é que você faz uma pesquisa arqueológica, daí vem do arqueologia de saber, né? Se não através da pesquisa, da formação dos discursos e dos enunciados. Então, como é que um autor se liga ao outro? Como é que uma teoria da linguística, por exemplo, vai se formar, né, nessa ligação de um autor ao outro, mas não como aquisição somente de um conhecimento que ele vai ser repassado, mas como é que você entende o enunciado no lugar de você procurar entender a história por verdadeiro ou falso. Então, a gente tem a lógica, né? A gente tem os processos científicos que vão se formar na academia, então você pesquisa comprovações de teorias, você pesquisa o que está de acordo com a realidade ou não, o que pode ser verificado ou não, isso é importante nos ramos das ciências exatas, mas no campo das ciências humanas e da arte, a gente está buscando outras coisas, a gente está buscando essa relação nos discursos, né? Eu não quero provar que uma peça é boa ou ruim, ou que ela está certa ou errada, ou que ela está de acordo com o conceito ou não. Eu estou buscando o que está passando por dentro dessa obra, né? No que ela está enunciando, né? O que ela está trazendo. Então vamos lá. Então vamos entrar um pouquinho mais nessa ideia de subjetividade, de enunciado e tal. Nesse livro que eu falei, o Guattari ele considera que a sociedade ela teria a tendência de nos impor modelos, né? A escola, o hospital, formas de pesquisa, né? Que vão, digamos assim, nos individualizar, mas não vão criar uma subjetividade singular e única. Eles vão meio que massificar. Eles vão nos dizer, ó, faz assim que já está pronto, né? Faz segundo esse molde que é uma subjetividade um tanto controlada, e ele fala que isso seria, então, uma subjetivação por individuação, e que uma forma diferente seria uma subjetivação por singularização, então, ou seja, você se apropriar desses modelos e fazer algo um pouco mais único, né? Mas que não seria simplesmente uma fuga, estou tentando tirar da frente aqui, é, não seria simplesmente uma fuga dessa realidade que tenta nos modelizar, embora a serialização e essa redução ela aconteça, né? Ele comenta que desde a infância a gente entra numa máquina de produção das subjetividades, desde a entrada no mundo das línguas, dos modelos técnicos de inserção, dos equipamentos coletivos, da higienização, dos hospitais, da escola, da mídia, da telecomunicação, mas a gente poderia não fazer exatamente uma oposição entre singularização e individualização, mas ver o que está entre os dois. Então, ele pergunta assim, como é que a gente articula esses processos de singularização? E aí vocês vão entender assim, como é que eu singularizo? Sei lá, eu pego o celular, que é um objeto já super, enfim, tem todo um padrão que vem com ele, né? Desde os plugins, dos arquivos, da quantidade de memória, e eu uso ele para fazer uma obra de arte, por exemplo, uma obra de arte, um trabalho artístico, né? Então, ali eu estou, de repente, dando uma singularidade para ele, né? Ou eu faço um método de pesquisa que, digamos assim, cria um modo de enunciação diferente. Então, eu estou singularizando. Mas ele fala que a ideia não é só se opor a essas coisas. Você não vai bater de frente. Você vai tentar perceber a articulação desses processos, né? Então, como é que a gente configura, articula o processo de singularização, que se dá no nível do objeto de desejo, então, dessa ideia mais abstrata dos desejos, dos afetos, né, das sensibilidades, com um nível mais pragmático, que seria essa nível prático da realidade que nos captura também, né, com as formas prontas já. E o modo como a gente vive esses processos vai determinar o quanto a gente consegue singularizar ou não, o quanto que eu me dobro frente a alguns modelos, ou quanto eu invento formas outras de fazer isso, né? Esses processos, inclusive a pesquisa. Então, a problemática da micropolítica, ela se dá no nível da representação,
da produção de enunciados sobre a subjetividade, ou seja, enunciados que passam não só pelo modo como eu conto uma história, como eu escrevo uma tese, mas também o modo como eu vivo as coisas, as sensibilidades, as obras, como é que eu experiencio o mundo. Então, essa questão micropolítica, ela é como a gente resiste ou não à subjetividade dominante, digamos assim, né? E a cartografia, ela seria quase, ele chama de antimétodo, não sei se ele chama, acho que fui eu que coloquei essa palavra, mas é um método de produção de enunciados sobre processos criativos. Então, como é que eu invento fazer uma tese, se não é por essa ideia de caracterizar uma hipótese de verdadeiro ou falso, ou que eu vou aplicar um conceito num trabalho que não tem nada a ver com aquele trabalho? Então, como é que eu crio processos de enunciação? Então, o enunciado aí, ele é uma unidade quase como que ao invés de pensar em como é que a gente vai pensar em fato histórico ou em mais que isso, ah, em hipótese, né? Em verificação de uma lógica, né? A gente tem um enunciado, a gente tem um processo de uma subjetividade que vai se expressar. E como é que a gente faz isso num texto acadêmico? Horas, né? Então, a gente teria que ultrapassar, digamos, essa ideia de oposição entre modelização e singularização. Mas a gente deve se interpelar, assim, a gente deve se perguntar qual é o nosso papel quando a gente está escrevendo esses trabalhos, a quem o nosso discurso interessa, né? A gente vai se perguntar se a gente está trabalhando para essa máquina que nos subjetiva, ou a gente vai estar criando possibilidades de agenciamentos que funcionam em função de outras coisas. Né? Não, a gente vai entender que a pesquisa a gente não está, por exemplo, neutro quando a gente entra para pesquisar um trabalho ou começa a pesquisar um trabalho, a gente não tem uma neutralidade exatamente. Qual é a minha neutralidade quando eu falava com a Valéria, por exemplo? Não está em jogo uma neutralidade aí, está em jogo a minha relação com ela, está em jogo como é que eu formo essa catalogação das entrevistas, como é que eu percebo a gravação, como é que eu reescrevo, transcrevo e penso esses dados com as obras, né? Como é que eu penso com a bibliografia que eu pesquisei, ao invés de, como eu fiz um pouco na dissertação, que não é uma forma errada, mas enfim, é uma outra forma, analisar os trabalhos da minha escrivaninha, né? Então eu analiso eles ali com um distanciamento, né? Uma suposta neutralidade, mas aí é um pouco diferente, né? Ela não está lidando com produção de enunciados enquanto se pesquisa, né? Está lidando com uma produção de enunciado, mas a favor de que modelo a gente está funcionando, né? Então tá, vamos entrar um pouquinho mais. Não sei se ficou muito claro, mas a ideia de enunciado, então, tem a ver com mais do que enunciar, dizer, tem a ver com uma forma de pensar o que é pesquisar, o que é a formação de um saber, digamos assim, como é que a gente pode também criar formas de pesquisar, né? Claro que na ciência da ortodontia ou na medicina é muito valoroso a gente ter essa pesquisa mais verdadeiro ou falso, porque a gente está envolvendo vidas, né? A gente está envolvendo coeficientes em que uma margem de erro pode acarretar uma tragédia. Quando a gente está lidando com um mapeamento topográfico real, a gente está lidando com vidas também, a gente está lidando com geografias que vão precisar sofrer uma intervenção, engenharia e tal. Construir uma casa que não vai cair é super importante, o cálculo ele é importantíssimo. Mas quando a gente está falando de uma obra, como um trabalho da Valéria, a gente está lidando com outro objeto. A gente está lidando com outras coisas, com outras causas. Então, não dá para colar os métodos da mesma forma, entende? Então, aí eu me perguntava, por que escrever uma tese sobre voz na música contemporânea? Como fazê-lo, né? Aí eu comecei a conjecturar, assim, talvez inventando um método a partir das minhas próprias singularizações. Como é que eu vou coletar esses dados, segundo essa abordagem, né? Como é que eu vou escolher os materiais e métodos? Como é que eu vou analisar essas obras? Como é que eu vou apresentar os resultados?
como é que eu vou fazer elaborações fundamentadas, né? Acho que tudo isso deve interessar quem está aqui pesquisando, né? E então aí eu coloco que elaborar esses próprios enunciados na pesquisa, ou seja, fazer passar as possibilidades de enunciar um problema de tese num campo artístico, seria assim não somente singularizar formas de escrita sobre a prática artística no campo acadêmico, mas entender que as relações entre teoria e prática não obedecem, no campo da arte, o mesmo tipo de verificação das proposições lógicas, aos postulados da ciência entre verdadeiro e falso, as comprovações de hipóteses, as verificações do sujeito e do predicado na frase, as argumentações da retórica, mas seria também como conceber a pesquisa como uma forma de refletir sobre a formação do saber, sobre determinado assunto, como uma formação discursiva. Então, essa formação discursiva, ela tem suas continuidades, seus desníveis, seus furos, seus pontos falhos, isso é bem arqueologia do saber, né? No caso da voz na criação musical, seria entender que há formações discursivas na filosofia da voz, nos campos que pesquisam a voz, e em como a voz é pesquisada, nos textos teóricos, e como todas essas formações se relacionam com o campo criativo nessas obras, foi o que eu tentei fazer nas análises. Então, assim, dando um exemplo, né, para ficar tão vago, é um pouco complexo, mas assim, a Adriana Cavareiro é uma das autoras que eu cito bastante, que é For More Than One Voice, Múltiplas Vozes, Filosofia da Expressão Vocal. É um livro que eu cito bastante, que tem a ver com o que ela fala que é uma revocalização, revocalização do logos. O que seria isso? Seria você entender que na filosofia da voz, a voz é quase que colocada como um aparato da significação, digamos assim. A gente entende a voz segundo a linguística e segundo uma oposição de significação e som, muitas vezes, né? A gente vai ter o canto e a fala, a língua, né? Eu tenho semântica e tenho a acústica, o som, né? E muito do que se fala da voz está relacionado com um pouco dessa oposição. Inclusive, ela vai fazer uma crítica homenagem a Derrida no livro dela, porque Derrida comenta que a voz seria um primado da phonèse sémantique sobre a escrita. Então, assim, a voz como significação sobre a escrita enquanto escritura. Mas aí ela fala que o Derrida meio que esquece que, na verdade, a voz enquanto ressonância, enquanto fenômeno acústico, ela é esquecida nos estudos da voz. Digamos que é uma voz genérica, é uma voz que não sai da boca de ninguém, a voz na filosofia. É uma voz assim que está um pouco é o espelho do pensamento, olhando a si mesmo, digamos assim. E isso é bastante profundo, teria que ler Derrida e tal. Mas digamos que ah, é um modo de pensar que nos leva a entender a voz numa dimensão reduzida, ou seja, a gente acha que, bom, a voz é a língua e a voz é o canto, né? Mas aí você vai pegar os estudos de enunciação e o Deleuze, quando ele fala no livro dos postulados de linguística e o próprio, enfim, você vai entender que a noção de voz já é uma coisa abstrata. O que que é voz? A voz está ligada num ponto específico no corpo? A voz sai da minha boca, mas assim, a voz, ela é coluna de ar, dente, língua, palato, ela é choro. a- E se você for mais longe, em linguagens que não significam, a voz do mar, a voz do trovão, a voz dos animais. Então, o conceito de voz parece que está dado, mas ele, na verdade, é muito mais complexo, se você for entender, né? Então, aí eu começo a pensar nas obras, assim, como é que a gente pensa em todos esses componentes da voz, não reduzindo a voz a simplesmente canto e significação, né? E eu vi que nas obras da contemporaneidade isso vai ser buscado. Então, ou seja, a gente vai ter novas formas de pensar outras vocalidades.
né? Então, isso tudo que eu estou falando tem a ver com pensar a voz, ou seja, como é que a voz foi pensada, né? A elaboração desses discursos na filosofia, na literatura, na linguística, né? Pensar a voz e vocalizar o logos, ou seja, o logos está muito ligado aqui com a elaboração intelectual de uma tese. Então, como é que eu vocalizo uma tese, né? Como é que eu dou corpo ao texto segundo vocalidades? Então, daí, componentes da voz. Eu vou pular um pouquinho aqui essas teorias, mas eu vou pegar aqui a. Então, aqui eu coloco, né, produção de um texto a partir dos componentes da voz em suas múltiplas instâncias. Então, aí é o modo como eu tentei elencar, né, todo esse estudo bibliográfico que eu fiz sobre teorias de voz com essa cartografia. Então, é, como é que a pragmática da estética de vida funciona nesse sentido? Eu vi que, bom, a voz, ela é os componentes fáticos, semânticos, gestuais, paralinguísticos, ou seja, o riso, o suspiro, pausa, silêncio, tom de voz, respiração. Os componentes eletrônicos na música contemporânea, os discursivos e os expressivos, ou seja, aquilo que passa entre a fala, que não é bem significação, né? Então, tudo isso vai estar presente também numa conversa. E o texto acadêmico, nesse sentido, para mim, parece que teria que se estruturar segundo esses componentes. Quase como se eu quisesse, né, aplicar uma forma de pensar, uma forma de entender a voz no método da pesquisa, né? Então, aí eu ponho, nessa tese, eu quis listar uma forma, um conceito ou ainda uma noção de pensamento que conecta a existência com uma prática de vida, com uma produção de pensamento autônoma, que seria o exercício de aprender a pensar pelas próprias práticas, aprender a praticar o próprio pensamento. Então, aí, como que eu faria isso? Eu pensei, bom, então, eu vou ter que fazer, além da pesquisa bibliográfica, eu vou ter que fazer um processo de experiência vivida com essas artistas, e aí fazer comigo mesma ficaria muito complexo nesse momento. Eu até pensei em fazer do meu próprio trabalho, mas eu achei que seria mais legal para me conectar com o contexto, fazer com outras pessoas, né? Outros trabalhos que tivessem a ver com essa dinâmica da voz. E aí eu percebi, então, vou fazer conversas com esses artistas, vou gravar e vou conectar tudo isso com as obras e com a bibliografia. Então, pensar os limites da voz enquanto logos, ou seja, enquanto depositária de um conhecimento, de um saber. Para pensar esses limites, eu percebi que seria preciso pensar as bases do que eu entendo por conhecimento e, mais propriamente, sobre o saber da voz, pensar uma prática em muitas de suas instâncias e dimensões. Então, a prática seria entender a conversa enquanto um método de pesquisa. Aí eu cito um trabalho. Opa, foi para o final. Achei que eu tinha colocado aqui. Deixa eu minimizar. Que é o trabalho da própria Valéria com a Lilian, que é esse aqui, a conversa enquanto método para a emergência da escuta de si, que elas estavam elaborando na época e que é um processo das duas conversando sobre os trabalhos delas, e também elencando esses áudios em algumas partes e fazendo desse processo de conversação um mapeamento de como falar dos trabalhos criativos delas, né? Então, digamos que todo uma entremeado ali estava acontecendo, tanto da nossa pesquisa, do nosso trabalho criativo, né? Ao longo dos áudios, dá para ver que a gente tem conversa em vários âmbitos, vários espaços diferentes, e a gente não conversa só sobre os trabalhos, a gente conversa sobre como é que elas entendem a pesquisa, como é que está sendo o processo da pesquisa delas, é, no caso da Inês, sobre coisas mais técnicas da fonética e da dança dela. No caso da Lilian, coisas sobre o inconsciente, também a psicanálise que ela traz para o trabalho dela. Então, eu fui recolhendo com elas também essas coisas todas, né? Fui me munindo de todo um mundo que elas traziam de uma forma bem solta, assim, eu tinha uma lista de perguntas, mas eu não fazia essas perguntas, eu deixava que elas acontecessem, digamos assim. Vou só voltar, deixa eu ver.
só para a gente saber quanto tempo mais ou menos, Luiz, que é legal, não vou demorar demais. Eu vou entrando mais no trabalho prático mesmo Não, você da pode aula. ficar à vontade, mas normalmente a gente 40, 50 minutos, né? E depois a gente bate um Aham, papo. eu já estou uns 40 mais ou menos, eu vou tentar Mas resumir. fica à vontade, não precisa correr. Tá, obrigada. Deixa eu só voltar a compartilhar a tela aqui inteira. Então, é, então, só resumindo, né? Peraí que eu vou. Tem eu me confundo aqui com tirar essa coisinha que está na frente aqui para mim. Acho que para vocês não tá, né? Que é essa barrinha aqui. Ah, agora consegui. Deu. Ahn, Aqui. Então, foi a partir da relação entre noções de voz que encontrei na literatura, com as práticas vocais nas obras, no atravessamento da conversa com as artistas no diário vocal, que eu percebi a minha problemática. Então, a bibliografia, a eu não falei tanto, mas as próprias obras, né? As práticas vocais e as conversas, né? Como é que isso tudo se configurava numa problemática, numa metodológica, né? E, além disso, foi no modo como tracei uma interlocução ativamente vocálica com esses conteúdos e com as compositoras, que constituísse no ponto relativo à pragmática da experiência. Então, o modo como eu entendi que eu podia fazer essa experiência de conversação, digamos, foi configurado como essa pragmática, né? Então, uma forma de fazer, né? Uma forma de construir um fazer, assim. Então, é uma conversa heterogênea sobre estruturar um campo metodológico, sobre tirar daí operadores conceituais, operadores de análise, operadores de problematização e operadores de leitura e análise dessa problematização. Tem que ficar rodando aqui. Então, entre Guattari, Deleuze, Foucault, a gente percebe uma pragmática de vida, uma estética da existência, uma cartografia dos desejos, uma geografia afetiva. Então, cada um está ligado um pouco com dessas proposições, né? Mas elas não seriam conceitos a ser aplicados, eles seriam metodologias a serem desenvolvidas, né? Metodologias, formas de pensar. Então, aí eu cito muito esse trecho dessa conversa entre os dois aqui, que fala da relação entre teoria e prática, que eu acho bem exemplificadora, assim, que é relações teoria e prática são muito mais parciais e fragmentárias. Por um lado, uma teoria é sempre local, relativa a um pequeno domínio, e pode se aplicar a um outro domínio, mais ou menos afastado. A relação da aplicação nunca é de semelhança. Por outro lado, desde que uma teoria penetre em seu próprio domínio, encontra obstáculos que tornam necessário que seja revezada por outro tipo de discurso, de um domínio diferente, provavelmente. Então, a prática é um conjunto de revezamentos de uma teoria a outra, e a teoria é um conjunto de revezamentos de uma prática a outra. Nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro, e é preciso a prática para atravessar o muro. Nós somos pequenos grupos, não existe representação, só existe ação. Ação de teoria, ação de prática em relações de revezamento ou em rede. Então, é como, mesmo na pesquisa científica, né? Tu tem uma teoria, tu precisa da prática para fazer um experimento e verificar essa teoria. Mas, às vezes, o próprio experimento cai no muro, porque a gente não entende a lógica da coisa. A gente tem que esperar um pouco outro cara vir teorizar ou fazer o experimento, né? Mas isso também se aplica, digamos assim, numa forma de pensar a arte entre teoria e prática, porque aí a gente vai estar pensando nesse revezamento. Então, revezamento entre eu e Valéria, eu e Inês, entre os nossos discursos e entre o meu processo da bibliografia com a biografia delas e as obras, né? Aí voltei para aquele que eu já mostrei. Então, em específico da Valéria, eu vou chegar aqui, acho que eu não vou entrar nisso aqui, mas assim, aqui tem alguns problemas que eu percebi a partir desse processo com ela, na peça dela. E eu não falei ainda, mas a peça da Valéria é essa aí, 131. É uma peça para vozes femininas gravadas, falei, né? Bombo e conjunto instrumental, e foi composta em 2017
para uma encomenda desse projeto Weaving Music for Radio, da Unesco. E é dirigido a compositoras latino-americanas, esse projeto. Então, foi uma encomenda, né? Se vocês forem ver, eu vou passar aqui o link da Valéria, mas na tese tem tudo, tá? Tem todos os links, tem várias sugestões. Aqui é o site da Valéria. Se vocês forem entrar aqui, ela vai estar aqui, ó, 131. Então, daí dá para escutar, tá? Acho que a ideia vai fazer muito mais sentido com vocês ouvirem, mas vou botar só um trechinho, vamos ver se sou aqui. Rádio é o aparelho receptor dos sinais radiofônicos de uma estação radiofusora. É também o nome do elemento químico de número atômico 88, pertencente à família dos metais alcalino-terrosos. Radioativo, que contém radioatividade, que emite radiação, que irradia. Irradiar, emitir, transmitir, difundir, propagar, propalar, espalhar, expandir, divulgar, tornar público, convergir ou divergir de ou para um ponto central. Os mantecais. O terço e o anjinho. O jardim. A mesa da cozinha. A bacia de metal. Um lencinho de pano. O jornal. Os tapetinhos coloridos. Enfim, desculpa cortar, mas vou passar aqui o link para vocês, acho que fica melhor de vocês ouvirem depois. Mas enfim, essa é a peça, e tem várias versões, na verdade, tem uma versão eletrônica e grupo instrumental, tem uma versão eletroacústica acusmática, e ela tem várias. Essa peça ela fala que ela nunca acaba, assim, ela está sempre reelaborando e falando de várias formas, também em vários artigos e tal, e na minha tese também. E então, só para vocês entenderem mais ou menos, aí as outras peças são um caráter bem diferente, assim. Essa da Valéria, ela é muito baseada no processo que ela fez de iodoterapia, né, para um câncer de tireoide que ela teve, ali estava escrito embaixo, né? Então, ela começou a fazer um resgate tanto da questão da radioterapia, foi dar na Marie Curie, um monte de coisa, mas depois ela viu que tinha muito a ver com a avó, para os processos subjetivos dela em relação também. A avó também teve o mesmo câncer, o pai também teve o mesmo câncer, e aí ela começou a resgatar, a avó já tinha falecido, começou a resgatar a história da avó e o modo de vida da avó, e aí ela começou a conversar, chamar as primas e tias para trazer essas lembranças de objetos e coisas sobre a avó, e ela gravou essas conversas, e isso foi configurando também junto com uma gravação que ela fez durante o processo de terapia, várias, e depois no estúdio também, coisas que ela começa ali tirando o negócio do microfone encapado e tal.
Então, assim, como falar de um processo tão íntimo, né? Como falar de uma obra, de um trabalho que traz, assim, coisas tão extramusicais, entre aspas, e converte em um processo artístico, né? Então, o processo de conversar com ela sobre esse trabalho foi muito no momento que ela estava compondo a peça. Logo depois, ela também engravidou da primeira filha. A nossa primeira conversa foi no dia que ela soube que ela estava grávida, foi bem interessante. E quando eu terminei de escrever a tese, foi que a Catarina nasceu, a filha dela. E, enfim, foi um processo bem intenso, assim, bem interessante de viver. E depois escrever sobre esse trabalho com toda essa carga foi bem difícil, assim, né? O que que eu iria puxar dessas conversas, né? Então, assim, acho que só vocês lendo, mas assim, a gente pode abrir um pouco aqui. Eu vou mostrar um pedacinho dos áudios, acho que pode ser legal, do início da nossa conversa. Daí depois eu já me encaminho para terminar. Na minha imaginação. Tem um relato de alguém que está num quarto pensando em objetos e ao mesmo tempo esse alguém está pensando numa pessoa que está atravessando essa descrição. Então porque eu alterno mesmo. Tem hora que a Aqui é a descrição tese do mesmo, quarto, tá? tem Que hora eu tô é mostrando. a coisa da minha avó. Então, e essa coisa também está muito na qualidade do áudio da minha voz, né? Então, Sim, ela começa bem fechada, assim, também. então tem uma introdução à peça, antes de entrar os mantecais, tem uma pequena introdução. E abre, as vozes abrem, né? E essa introdução tem a ver com... Você vai ouvindo um plástico, assim. Eu lembro, você Porque- tá descrevendo o Césio. Porque tem tudo... Césio não, o rádio. O rádio. Rádio. Porque é isso, tudo estava plastificado. Isso era muito forte pra mim. Eu não podia encostar nas coisas. Tinha uma coisa que me separava. Essa experiência de ficar radioativa, você não toca nas coisas. Eu só tocava nas coisas plastificadas ou com uma luva. Tinha uma perda do contato. E eu queria que a peça começasse com isso, que é um processo que eu fiz depois no estúdio, que é um microfone todo plastificado. E enquanto eu vou falando, tem uma performance nisso, enquanto eu vou falando, eu vou arrancando o plástico do microfone. Então você vai. Então tem duas coisas. A voz começa meio filtrada, porque aquilo que a gente está ouvindo é uma filtragem porque está plastificado o microfone. Então é um processo Tirar. natural, é tirar o plástico. Pele, é quase. tirar a pele, exatamente. Então eu começo. Tá tipo, rádio. Tem uma voz assim, rádio. Porque tem um plástico ali. E aí, enquanto eu vou falando, eu vou tirando. Eu tive que fazer várias vezes isso, porque foi um processo meio tipo de se batia no microfone, ficava ruim e tal. Deve ser difícil. Perfumei várias vezes com um microfone bem duro. Ele não podia ser muito sensível. O Paulo Assis me ajudou muito nesse processo todo no estúdio. Eu não teria conseguido fazer sozinha, porque eu tava bem tensa com toda a coisa de falar os textos. Eu estudei pra caramba. Acústica também? Sim, sim. E eu tinha toda a parte de cuidar daquele conteúdo, da fala, do ritmo. Eu estudei muito texto. E ele me ajudou demais pra me deixar mais confortável com... Não, fica tranquilo, eu tô gravando. Ele monitorou tudo, ele me ajudou a escolher esses mics, assim. A gente fez muitos testes. Então a gente usou um mic bem podreira, pra falar a real, pra fazer esse início. Depois a gente mixou com umas outras coisas, mas que a gente pegou com os outros mix também. Mas o início da peça é isso, eu vou desplastificando, então eu vou abrindo até que tem essa abertura total dos mantecais, que são todas as vozes, inclusive a imagem estéreo está bem aberta, e conforme os objetos vão sendo ditos, tem um processo de passar do estéreo, as vozes bem separadas para as vozes todas fundidas. E aí tem uma outra coisa de qualidade de som também, que quando eu tô narrando as coisas do quarto, eu usei não só um microfone para captação da voz comum. Aliás, eu não usei só um em nenhum lugar ali, tudo tá com... A gente usou um conjunto de uns 5, 6 microfones, tem um cuidado bem grande com o timbre de voz. Eu tinha uma expectativa muito grande, foi muito cuidadoso tudo isso, não era tipo só grava a voz aí. Eu queria realmente uma timbragem e tal, a gente trabalhou muito nisso. Mas uma das coisas que tem nessa voz da descrição do quarto é um microfone de contato na minha garganta. Então, todo esse texto eu gravei com alguns microfones externos, normal, e com um microfone Tem uma foto posicionado disso, né? em cima da cicatriz. Pra mim era simbólico, eu queria muito isso. Eu queria uma voz oca, uma glândula que eu não tenho mais. Eu queria esse buraco.
E aí eu fiz vários testes em casa antes, vi que funcionava, testei o mic de contato, como é que ficava legal, levei pro estúdio e a gente pôs isso no estúdio. Demais. E depois eu mixei, portanto, um pouco da minha voz de garganta, que é uma voz completamente entubada e que tem um timbre muito bonito, só que é claro que o texto não é compreensível. Então eu mixei um pouco desse microfone com um pouco do microfone comum para poder ter a inteligibilidade do texto. Mas o timbre dessa voz é uma voz bem entubada, porque eu queria alguma coisa meio que tivesse a ver com Com esse procedimento. esse procedimento. É. E então a gente ouve na peça esses objetos e o desenvolvimento deles. Então, o início da peça são os objetos ditos, literalmente. Então, tem uma apresentação desse conjunto de objetos no início da peça, dito por todas as vozes de todas as primas. A minha voz não está presente. E aí eu fundi todas elas. Isso não foi... Enfim, ela vai expor tudo, né? A gente conversou em 3 ocasiões, em mais de 1 hora, né? Eu reduzi também esse material, tinha muitas horas de gravação, mas a gente fala de várias coisas, a gente fala de como extrair objetos de análise dessa conversação, cada ponto aqui, enfim, aqui tem 1 hora, mas teve bastante mais do que isso. E a gente, enfim, eu fui literalmente cartografando isso, né? E, bom, obrigada quem falou ali. Mas, assim, aqui também eu vou extrair alguns operadores de como pensar essa análise, né? Então, e isso vai mudando também, assim, porque... Deixa eu mostrar aqui, ó, o próprio arquivo da tese, né? Isso foi também me dando pauta para como é que eu ia estruturar isso tudo, né? Então, antes de falar sobre as obras... tem toda uma... Bom, aqui eu faço uma análise formal também, eu coloco elementos mais modelares, assim, mas a partitura dela não é nada tradicional já, então isso dá uma pegada muito interessante, né? Como é que ela desenhou esses processos em relação ao bombo aqui, a entrada das vozes, a eletrônica, né? Mas antes disso, para todas elas, eu fiz meio que uma estruturinha que botar os dados ali das peças, aí eu coloco os locais de onde a gente... Não, isso aqui é do trabalho dela. Informações sobre os encontros, né? Como é que eu fiz, quando que eu fiz, quais foram as datas, como é que... Enfim, contextualizei, como é que eu conheci elas também, né? Como é que eu cheguei nelas. Como é que foi o processo de convidar elas, né? Que não é simples você começar a fazer esse trabalho, né? Não é, e aí, vamos fazer, você quer participar da minha tese, né? Tipo, é bem mais delicado que isso, né? E aí depois uma biografia delas, que eu pedi, né? E aí o percurso do que emerge dessas conversas para a análise em si, né? E aí eu faço esse cruzamento todo entre a bibliografia e as teorias de voz, né? Esses componentes da voz com o que ela está trazendo ali, né? E aí intercalo algumas conversas também, e as questões que ela está trazendo, por exemplo, da família, né? Como é que a gente pensa essas relações, o que ela está fazendo de formal na música em relação também a essas subjetivações, enfim. E acabei, por exemplo, não falando muito do bombo instrumental, nem de coisas tão técnicas, embora eu entre até na Inês, principalmente eu falo bastante sobre coisas fonéticas da voz que ela apresenta, mas não foi um foco, digamos, né? E agora eu estou até tentando relativizar um pouco até isso, assim, de pensar como é que eu posso analisar esses tipos de obra numa cartografia. Inclusive, porque eu estou pensando muita tecnologia agora, né? Então, caramba, não é só subjetividade, é técnica. Então, como é que a gente intercala também esse elemento, né? De falar sobre uma técnica de uma forma singular, né? Também não querer falar somente dos processos de subjetivações, mas os enunciados da própria tecnologia, assim, como é que eu falo de processos da eletrônica com a voz, né? De uma programação de eletrônica para voz, por exemplo, né? Qual é o processo da tecnologia na formação, por exemplo, dessas compositoras? Como é que elas entraram a lidar com processos técnicos na criação de obras eletroacústicas,
né? Tudo isso me interessa mais agora, assim. Bom, vou fechar. Só vou voltar para o meu slide para ver se eu esqueci de alguma coisa. Mais ou menos é isso. Aqui está o final mesmo, obrigado. Eu acho que é isso, assim, devo ter esquecido coisas, devo ter me atravessado de alguma forma, mas foi um pouco esse processo. Então, eu queria mostrar como que eu mergulhei na tese a partir dessas perspectivas, né? Nossa, tem um pessoal aí, que legal, gente. Obrigada pela presença. E espero que, não sei, vocês também depois conversem comigo, né? E agora, se quiserem perguntar também, eu sei como é que é a dinâmica, porque foi mais ou menos isso. E teria bastante para falar também, né? Eu ainda não publiquei nada, eu vou publicar esse ano, espero publicar bastante sobre essa tese e sobre o pós-doutorado, que agora é sobre compositoras de música eletroacústica para voz também. E é isso. Obrigada. Obrigado, Flora. Foi bem interessante você mostrar aí todo o percurso, falar bastante sobre metodologia, né? E expor as suas questões no início, que é uma das grandes dificuldades, né, da gente iniciar uma pesquisa, né? A gente saber o que que a gente quer pesquisar, né? Uhum. Um grande passo, né? Eu acho que foi bastante útil aí para os nossos alunos que estão assistindo e com certeza dá para mergulhar mais a fundo, né? Acho que vale a pena conferir aí o seu trabalho, a sua tese. Vamos abrir para perguntas, então. Quem Uhum. tiver Por pode se favor, manifestar. se tiver. Enquanto o pessoal pensa, eu fiquei curioso em saber. Eu acho até que você comentou um pouco sobre isso, mas talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas você, como é que foi a lógica de escolher essas três compositoras, essas três peças? Isso veio no início, antes de você já era uma ideia que você tinha antes, né? Eu vou querer trabalhar em cima dessas três peças, ou isso veio depois de você pensar sobre toda essa questão aí da cartografia, essas referências filosóficas aí que você Uhum. estudou bastante? Veio, interessante essa pergunta, né? Veio talvez junto. É que no momento que eu estava entendendo o que eu queria fazer, o diário de voz, que eu queria implementar um método que tivesse ligado com a experiência, de alguma forma, né? Seja a experiência da conversação, enfim. Eu percebi que elas eram as pessoas muito apropriadas, para eu fazer isso, e já me interessava as obras de cada uma delas. A Lilian, por exemplo, foi uma das que eu vi primeiro apresentar voz, e num sentido que ela performava de uma forma que eu nunca tinha visto exatamente, assim, com microfone, com ruído e com grito, inclusive com a peça Fedra dela é muito forte assim de ver, porque ela envolve quase que um lamento, mas muito ruidoso, assim, inspirado também na personagem da Fedra, que tem a ver também com uma coisa bem dramática, assim, um quadro que ela está gritando, né? E então acho que foi junto. E a Valéria estava compondo, então eu estava muito em conversação com a Valéria, e eu estava muito dentro do processo dela. E aí eu percebi, poxa, a Valéria também tem essa peça, acho que seria muito legal fazer isso com essa peça da Valéria. E a Inês estava, inclusive eu improvisava, tocava, cantava com a Inês, fazia performances com a Inês, mais do que com as outras duas. A Valéria nem é performer, na verdade, essa é a primeira peça que a Valéria usa a voz dela. E isso também foi um elemento interessante, né? Então, acho que eu não sei te dizer quando, mas foi meio junto, assim, porque até o terceiro ano de doutorado eu não sabia. Eu achei que eu ia analisar ou um trabalho meu, ou assim, uma peça do Luciano Berio, do Luigi Nono, uma peça da Maja Radke, que é uma compositora atual. Até fiz um artigo sobre ela, que é uma norueguesa que também mexe com tecnologia e muito com voz. Mas já Coisas é dentro assim. dessa proposta de cartografia da subjetividade aí, dos campos É, sensíveis aí que você falou. Você porque pensava já em fazer isso. eu sabia que teria que ser de alguma forma que eu não que tivesse proximidade comigo.
porque essa coisa da geografia e de como é que você vai. Eu queria ter uma participação direta, digamos, em colher esses dados com essas pessoas. Então, assim, a Maya Had, que eu até escrevi para ela e troquei ideias, pedi partituras, mas eu não tenho uma fluência em inglês e não seria mais difícil conversar com ela. Compositores que eu cito no trabalho, como o Bério, são interessantíssimos, mas já tem milhares de análises e eu não teria a possibilidade de conversar com ele. Então, essa coisa de mapear tem muito a ver com esse contexto, com você localizar, né? Então, você localiza na vida ali que você está vivendo. Então, como é que eu vou colocar isso lá para a Europa, por exemplo, com o trabalho de lá, né? Aí eu pensei, claro, eu vou ter que conectar com aqui, vou ter que conectar com o meu contexto. Então, opa, então eu tenho 3 artistas incríveis aqui que eu posso conectar. Opa, então acho que eu vou falar de um trabalho delas. Aí veio a escolha das obras, né? Eu acho que o Uhum. método veio antes, então, Certo. né? Depois eu queria até que você falasse um pouquinho sobre o diário vocal que você Uhum. menciona. E também, vamos passar para as outras pessoas. Eu não quero monopolizar a conversa aqui, mas eu tenho, se Tá, sobrar tempo, eu vou te perguntar mais coisas aí. Eu sei que o Vinícius levantou a mão, né? E a Cris também. Vai aí, Vini. por favor. Aí eu tento responder junto também. Tá, é para passar na frente mesmo? Oi, Flora. Muito massa, cara, o tema da tua pesquisa. Achei muito interessante, assim. É, deu um gostinho de uma coisa que parece que vem com uma postura Pô, me fugiu a palavra agora. Um pouco de subversão, assim, da forma que as coisas são feitas dentro da academia, né? Acho que isso é uma parada que eu achei muito massa, assim. E também, pelo que eu entendi, parece que forma é tão importante quanto conteúdo. Não sei se dá para dizer mais, mas não só nos trabalhos que você está analisando, mas no próprio fazer da pesquisa. Isso eu achei uma parada muito massa, assim. E aí, né, parece que quebra as barreiras de onde que a gente está falando dessa coisa da manifestação da subjetividade, né? Se é naquela obra que está sendo analisada, no processo da pesquisa, na pesquisa que sai em si. Isso tudo eu achei muito massa, assim. Legal. E é uma coisa que a gente não vê tanto dentro da academia, né? Mas a gente vê um pouco em algumas áreas fora, assim. E aí eu queria te perguntar, na verdade, qual que é, já pensando que existe essa relação que transcende um pouco a técnica nesse sentido, qual que é assim, a tua relação com a escolha da, principalmente me chamou a atenção o Foucault ali e o, não, agora eu não lembro quem que você mencionou porque eu não estava anotando, mas a galera do anti-Édipo ali, né, esses caras que vieram depois do Freud falaram mal dele de monte, É, assim. Mas por que que é você, porque. como que você encontrou Uhum, neles assim essa uhum. discussão? Legal. Sobre a forma e conteúdo, até para te antecipar, justamente está nessa discussão que o Deleuze traz, porque quando ele vai falar dos postulados de linguística, seria o Plateau 2 para gente, que na verdade é um só, né, em francês. Ele vai meio que combater um pouco a noção de que a língua é um sistema homogêneo. Então, ele traz várias teorias de enunciação para dizer, olha, a língua é contextual, o saber ele é contextual, ele tem que ser localizado, né? Existem as línguas, os dioletos, as línguas menores, e aí, forma e conteúdo, justamente, você está lidando com enunciados, que são línguas, que são expressões, mas, assim, eles são misturados, né, com corpos que são. Então, eu tenho um corpo social, mas eu tenho o meu corpo que é afetado. Então, para clarear, por exemplo, você pega ali ele dá esse exemplo do Crow, que é um linguista sociolinguista. Então, você pega a sentença jurídica. A sentença jurídica, ela é um enunciado que ele é proferido e ele é um enunciado, uma língua que não cai, você não, o condenado ele não se torna corporalmente coordenado.
condenado. Mas ele vai ter todo um desdobramento na vida do corpo dele também a partir dessa condenação. Então, veja como a abstração da língua tem ligação direta com o corpo, né? Então, forma e conteúdo, as coisas, os significados e as significações, elas estão entremeadas. Então, por que que isso é importante? Porque é como você vai pensar em enunciar o teu problema, vai lidar com essa confusão aí, né? Você vai. Eu estou falando Quando eu falo de desejo, quando a gente fala de desejo, Deleuze, aí você citou o antiédipo e tal, tem toda uma relação justamente da representação. Como é que você representa o que é um objeto de desejo, no caso, da psicanálise? Mas tá, então. Aí ele vai falar: bom, o objeto de desejo, ele não é algo em si, ele está relacionado num contexto. Ele vai contrapor essa noção de que você não deseja só a mulher, você deseja a mulher num contexto, numa paisagem. Você não deseja só um vestido, você deseja o vestido numa festa. Você não deseja só a cerveja, você deseja a cerveja no bar com aqueles amigos, né? Então, ele contrapõe a noção do Freud, embora a Freud é fantástico também, a gente tem que entender Freud também sobre outra pegada, né? Acho que rolou até um excesso aí, mas assim, você não vai entender o Édipo como só pai e mãe, você vai entender que os devires, eles são cósmicos. As coisas acontecem de várias formas, né? Elas não são unitárias, então o desejo ele vai acontecer com o objeto, com a minha escolha de uma obra, mas ela acontece no contexto em que eu analiso essa obra, né? Não é a Valéria ali que eu estou representando, eu estou tentando articular um fazer com, eu estou tentando articular uma dinâmica, né? Que ela é viva, ela está na vida, ela é viva, assim. Mas escrever sobre isso numa tese é difícil, e aí como é que eu fiz isso? Eu fiz esse diário vocal, tentando falar para o Mantovani, eu fiz esse diário vocal nessa tentativa de incrustar mesmo uma pragmática do que eu estava vivendo com essa bibliografia, com essa teorização da voz, né? Então, as, as, a, toda a, toda a tese vai circular um pouco em torno de como que eu configuro isso. Então, claro, a prática da conversa com elas fez estruturar a tese, deu a forma, né? E assim, ela importa porque é um fluxo, na verdade. É um fluxo, um revezamento. Então, a gente pensa muito em termos de representação, e acho que a filosofia da diferença, da imanência, vem trazer uma crítica disso, né? A gente está sempre tentando representar algo, né? Mas você não representa nada, você faz junto, né? Acho que é um pouco isso, assim. Eu vou falando aqui também. Vamos lá, vamos conversar, né? Não, mas é isso É, aí. Interessantíssimo. Legal, valeu. imagina. Isso que você falou agora tá muito alinhado com a pesquisa artística, né? Uhum, Que você não tá representando simplesmente, né? Você tá co-criando, né? A Cris sim. tem uma pergunta, né, Cris? Parabéns, Flora, pelo trabalho, muito Obrigada. interessante. Eu conheci bem a Valéria, Ai, que quando eu ainda estava legal. fazendo doutorado na USP, É né? mesmo? A gente chegou a fazer uma disciplina junto, que eu me lembre. Mas Olha, eu assim, não nunca foi, eu conversei. não cheguei a ser amiga dela, porque ela mora em São Paulo e eu viajava, né, para fazer essa disciplina. Entendi. Bom, aí eu fiquei curiosa de como você estruturou a sua tese como um todo, Ah, né? Então, o que que você tratou em cada capítulo para conseguir construir eh, do método, a forma, o conteúdo e o resultado final? Porque, como o Mantovani falou, né? A gente fica tentando associar com a pesquisa artística e fazer comparação para ver se encaixa e se dá para dizer que é o que não é. Então, descreve para a gente como que tá. você estruturou a tese. Eu vou mostrar aqui o sumário, acho que pode ser bom, né? É, Ah, e já que a Cris falou isso, eu quero complementar minha pergunta. sim. Porque você não disse que você fez pesquisa artística, né? Você disse que depois você teve Sim. alguns insights, né? Mas é É. que a questão da pesquisa artística envolve o pesquisador artista, né?
no sentido de você estar Isso. observando o seu processo de criação, seu próprio processo de Aham, criação, né? E aham. no seu caso me pareceu um pouco que você, na tese, lidou com o seu objeto de pesquisa como observadora, embora possa estar errado também na abordagem, mas mais como observadora, né? Embora você tenha nas entrevistas, claramente você também Uhum. teve uma participação, Participo, né? né? Mas eu queria saber do conhecimento que você obteve a partir da sua pesquisa, como é que isso potencialmente vai se aplicar na sua própria prática daqui para frente, Legal. dentro da pesquisa e dentro Ah, da que arte, né? ótimo. Ótimo. Mas é isso junto com a pergunta da Cris, né? Sim. Deixa eu até pegar Obrigada. Eu quero pegar uma anotação que eu fiz até de uma palestra da Bibiana, sobre pesquisa artística, né? Então, assim, tá ligada com pesquisador artista, mas assim, eu não deixo de estar pensando enquanto compositora, né? Então, eu acho que nesse sentido eu sou artista né, nesse papel, que não é exatamente o papel ali do performer que vai interpretar e vai criar, por exemplo, vai analisar uma peça para piano ou vai criar processos criativos no piano para fazer a pesquisa dele, né? Mas eu me lembro que a Bibiana colocava isso, ó, criar experiências artísticas durante o processo de pesquisa para viabilizar a formulação de problemas de pesquisa, que exercitam a construção de produção de conhecimento que produz uma conexão entre teoria e prática. Então, se você pegar esse postulado, ele literalmente acontece, porque eu crio experiências. Vamos dizer que eu não crio experiências artísticas, porque eu estou ali fazendo uma conversa, estou gravando ela. Mas eu crio um processo de experiência, digamos assim, para viabilizar a formulação de problemas, né? Então, eu acredito que não somente através de um processo criativo em si isso vai se dar, e não necessariamente se você está, por exemplo, sei lá, fazendo uma mistura de improvisação com várias obras icônicas e grava isso, e começa a fazer isso no teu processo de interpretação, isso pode ser considerado uma pesquisa artística, mas depende também, porque assim, hum, eu acho que tem mais a ver com a elaboração de uma forma de pensar e de criar métodos de pesquisa através de algum tipo de pragmática, seja ela um processo criativo ou até um modo como eu fiz, que é uma intervenção, né, digamos, com amigos e com conversas. Mas, enfim, vamos lá, vamos pegar a estrutura da tese. Então, é engraçado, porque eu também não chamaria hoje de pesquisa artística, acho que eu chamo de geografia afetiva, nesse sentido que eu estou mapeando um campo ali, que eu estou uma topologia, uma topografia desse processo criativo, né? Que são outros, não é o meu. Aí, quando se faz de si mesmo, tem chamado muito de autoetnografia e desses, né? Mas eu acho bem complicado, assim, é um ramo que eu acho que é muito importante para, por exemplo, povos indígenas fazerem autoetnografia, né? Porque aí tem muito mais sentido, é uma forma de contranarrativa, porque eles foram sempre os pesquisados, né? E agora eles querem fazer a própria. Não é uma etnografia vindo de uma outra cultura, é a autoetnografia deles, né? Mas não acho que seja o meu caso também. É, é, e aqui na tese, ó, vou mostrar. Eu estruturei assim, Dá para ver, né? Tem uma barra aqui que fica na metade da minha tela, mas apareceu, botou para baixo. Eu faço um prólogo, uma introdução, daí eu dividi em camadas. Eu dividi 3 camadas. A primeira, eu faço uma exposição, de como que eu entendo essas instâncias da voz, né? E aí eu apresento algumas noções de voz e vocalidades na filosofia, uma parte mais teórica, digamos assim, mas que vai embasar, digamos, essa estética de vida que eu coloco, né? Essa pragmática de vida, estética da existência. E aí eu coloco várias teorias. Aí eu coloco ali a teorias da enunciação, Barthes, localidade de grão, estudos da voz, com Zumthor, coisas do próprio Deleuze, com aquele livro O Som e o Sentido, em que ele fala muito das séries da voz e da linguagem.
questões de presença e de mediação, que tem a ver com a voz gravada e a voz da tecnologia, né? Como é que ela tira a presença e como é que a gente joga com elementos de presença e de mediação. E outras questões filosóficas aí. Depois eu apresento o método, então eu vou, digamos, incorporar essa noção de cartografia e geografia que eu estou apresentando aqui no início também, né? Eu entro em toda essa questão de elaborar os próprios problemas, de fazer uma conversação entre teoria e prática, tudo que eu mostrei ali também. E aí eu coloco como é que eu entendi esse método, né? A segunda camada intermedia a teoria com a prática. Então, ela vai me dizer como é que eu formulei esse método. Então, eu falo como dar um corpo ao texto, como dar contexto ao corpo, né? Da onde que eu tirei essa ética de falar com elas na pesquisa, né? Aí tem um interlúdio aqui sobre, eu coloco a questão de mulher, de ser mulher, que é uma coisa que eu não desenvolvi muito, que é como é que eu escrevo a partir dessa perspectiva. E a análise do terceiro capítulo, que é do Diário Vocal, Conversas e Diálogos sobre as Peças na Vida. E aí eu faço aquilo que eu mostrei, que é, eu comento como é que se deu os encontros, e aí em cada um é uma artista, né? A solo para vozes acompanhada da Inês, toda a estrutura dela, e a Valéria, e por fim a Lília. E aí eu faço um epílogo para falar como é que eu falo de um processo meu. Aqui eu comento é meio que um epílogo, assim, um adendo no final, falando dos meus processos, né? E aí eu comento algumas obras, alguns trabalhos que eu lido com voz e gesto e também eletrônica, que eu acho que não ficou tão bem resolvido, porque ficou meio com uma verruga, um adendo assim, mas enfim, tem a ver com o final da pergunta. Eu acho que é mais difícil falar sobre si mesmo, né? E envolveria, acho que, um outro tipo de mapeamento, que eu teria que fazer um processo ali em cima de alguma obra minha, eu acho a palavra obra bem complicada, mas em cima de algum trabalho meu que eu fosse desencadear um tempo de um processo de cartografia. Eu acho que essas coisas exigem tempo. Você não faz uma cartografia numa semana, né? Eu fiquei um ano conversando com elas, então isso também tem que ser incorporado, né? A minha tentativa de incorporar a voz, aí eu entendo essas conversas quase como uma criação, porque se você entender esses componentes da voz todos, enquanto componentes criativos, que eu falei, os fáticos, fonéticos, linguísticos, sonoros, você vai entender que a conversa ela é tudo isso, né? Quando você conversa com alguém e você grava, você, nossa, me atravessei, aí eu gaguejei, aí ela falou de um negócio que eu não saquei na hora, e aí depois é um monte de informação verbal que o texto não pega. Então, como é que eu passaria essas informações para o texto com esse calor da conversação? Isso foi uma das guias principais, assim. Aí eu também me autogravei. Então, assim, como era difícil, eu estava um pouco travada. Isso acontece com muita gente, né? Como é que você não começa a escrever nunca? Porque você vai escrever, você lembra de um negócio, você lembra de outro, e você quer pegar referência. Aí, o que eu fiz? Comecei a me gravar. Aí eu começava a derivar sobre as coisas, e eu gravava. E aí eu não falei disso, né? O processo também é da minha gravação, das minhas reflexões, não só da conversa com elas. Então, foi isso. Mas eu acho que eu teria que elaborar uma forma de me cartografar agora do trabalho meu, né? Isso demora um certo tempo, assim. Por isso que eu também não fiz, porque também é difícil você se distanciar de si mesmo, assim, né? Achei mais viável fazer de outros artistas. Mas é isso, falei demais. Talvez Obrigada. focar, daí, como você falou, no processo, não Isso, no produto, e sim no claro, processo. no Aí sim você processo. consegue, né? Sim, sim. Eu acho que o processo é uma palavra bem importante, né? Porque é justamente mapear a cartografia como mapear um processo, não buscar comprovação de um resultado, né? Não verificar se é falso ou verdadeiro, mas mapear um projeto, um processo de um campo sensível.
que mais? Acho que tá bom por hoje? Também o pessoal deve estar cansado, né? Bom que o pessoal Aproveitem e pode ter perguntem. dores, né? Enquanto vocês pensam na pergunta, assinem a lista. Lembrando que o Musix, embora a gente esteja abrindo para a comunidade, né, externa ao grupo, né, é bom assinar porque fica registrado o teu comparecimento na palestra. Não sei se eu respondi também o lance, eu falei como é que eu vou fazer agora, mas assim, no pós-doutorado, que é o meu projeto agora, que eu estou levantando compositoras que lidam com voz e eletroacústica, não estou me levantando, eu ainda estou meio indecisa também do que eu estou fazendo, mas eu estou justamente buscando como é que eu posso falar num lado dessa cartografia, conversando com algumas artistas e compositoras, mas sem deixar de lado o lado técnico, isso que tem me pegado agora. Porque acaba virando uma polarização, né? Você só pode falar sobre subjetividades. Ah, não, eu vou fazer só uma pesquisa sobre série dodecafônica. Tipo, as coisas estão separadas, né? Então, assim, como é que a gente junta, né? Como é que eu posso falar dos processos técnicos com a tecnologia, que tem um monte de conta de matemática, de programação, de elaboração de mixagens e coisas assim, né? Coisas técnicas com áudio, com som, música eletroacústica. Como é que eu vou falar sobre isso fazendo essa cartografia, né? Porque eu também faria outra coisa agora. Talvez se eu fosse analisar a peça da Valéria agora, eu faria diferente também. Acho que eu não deixaria de fora, por exemplo, o bumbo, que é uma coisa mais instrumental, mais técnica, mas que tem coisas ali, entendeu? Tem coisas bem interessantes para puxar também desse lado, e a técnica é um indicativo de várias coisas interessantes também. Como que a gente elabora a técnica, né? Como é que a gente escolhe certos procedimentos e não outros. Então, meu desafio agora é um pouco esse, assim, né? Afeto e ciência, digamos. Como é que eu não esqueço de nenhum deles? Muito bom. Acho que a gente já está se aproximando aí de 7h30, né? Aham, Se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Foi muito podemos. bom ter a sua participação. Flora, obrigado mesmo. Obrigada a vocês. E a Então, gente se vê pelos corredores aí. tá bom. Então, obrigada, pessoal, por lotarem a sala aqui também, tá? E qualquer coisa a gente se conversa lá no desk. Maravilha, obrigada e volte sempre. Valeu, voltarei. Até a próxima. Até. Pessoal, daqui 15 dias.